né? E eu acreditei naquele sonho, né? Então eu quero muito trazer essa mensagem para as mães, né? E eu, enquanto mãe hoje em dia, de reforçar aqui o quanto que a nossa força, né? De primeiro, eu acredito na palavra da profecia, né? Quanto a nossa força de profetizar na vida de alguém, quanto a nossa força também de possibilitar o sonhar, transforma histórias. Eu sou literalmente o fruto de um sonho, de um pai e uma mãe que acreditavam que a educação ia transformar minha história e transformou. Eu sou literalmente a profecia de um pai e uma mãe que disse que um dia eu iria transformar minha região, mesmo sem saber como ou por onde, mas eles fizeram isso por mim, né? Me profetizaram e hoje eu sou a concretização disso. Tô emocionada porque fala de sonho, mexe muito comigo. Que bom, que bom. Principalmente pelo podcast ser a realização do meu sonho. Exato. Você falou de sonho, já... É possível também. É muito bom a gente conseguir sair, furar a bolha, a gente querer uma coisa e conquistar muito gostoso. Eu lembro a Marina Silva, ministra, né, na temática do meio ambiente do Brasil, e o senador, né, também eleito pelo povo, né, fala para ela a seguinte frase, né, se põe no seu lugar. A gente está nos colocando, falando, trazendo as nossas dores, os nossos desafios, vai vir mesmo assim um outro homem falar, se põe no seu lugar. Né? E quantas de nós ouvimos isso no dia a dia, desde a mulher diarista, a recepcionista, desde a professora, a médica e também uma mulher eleita. Então, independente de onde a gente esteja, a violência ela sempre vai bater a nossa porta. Né? Então, acho que é importante para a gente entender que a luta ela é contínua e é todos os dias em cada lugar. Né? Acho que esse que é o ponto aí de encontro entre cada uma de nós. Eu não vou falar porque como eu trabalho em mercado financeiro, são poucas empresas, mas estava assim com uma pessoa muito relevante, uma superintendente muito relevante do mercado de capitais. E aí tinha uma pessoa na reunião que toda hora interrompia ela. Ela no ápice da elegância. Bateu assim no coisa e falou assim: eu acho que eu tô com algum problema no fone porque vocês não estão me ouvindo. Eu acho que vocês estão falando em cima de mim porque vocês não estão ouvindo. Então eu vou esperar um pouco. E aí eu fiquei assim, nossa, mas, sabe, eu queria ter essa fineza, porque eu já queria bater na mesa, né? Eu já tava agoniada. Cada um vai ter uma estratégia, é. Tá certo, é isso. E só que eu acho que quando a gente é raivosa, invalidam a nossa dor, mas não é, porque às vezes a gente tá cansado, seja de ser interrompido numa reunião, seja, gente, a questão do salário. O salário das mulheres tende a ser 20%, se eu não me engano, mais baixo do que o do homem. E os homens, eles são muito, não sei se corporativista seria a palavra, mas assim, todo mundo é brother. Se o cara tá indo bem, ele vai lá e fortalece os parceiros. Mas mulheres, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que criar uma comunidade de apoio, sabe, pra fazer e acontecer. Então, assim, hoje eu tô que tô, hein? Hoje eu quero militar bastante, hein? Poder atacar. Maravilhoso. Fala, Carlovers. Bom dia não, né? Boa noite pra você que tá me assistindo, é que esse episódio está sendo gravado de dia. Vocês sabem que eu ainda tô aí na fase de adaptação com essa minha vida midiática. Pessoal, hoje eu tenho a honra, o prazer, eu tô até emocionada, porque... quem me segue lá nas redes sociais do Pod Carla sabe o quanto que eu falo tanto da importância da mulher na sociedade e tudo mais, mas principalmente sobre o lugar da pessoa da Zona Oeste. Né? Uma das coisas que eu falei esses dias aí é que se você não faz parte, por exemplo, da elite cultural do país, as coisas ficam muito mais difíceis se você quer trabalhar com arte ou com comunicação. Então, hoje eu vou estar recebendo uma mulher aqui maravilhosa, que não tem como ficar imune à presença dela. Qualquer pessoa que acompanha minimamente política vai saber de quem eu estou falando se eu falar aqui, ó, cor roxa. Ela é muito maravilhosa. Gente, hoje eu estou recebendo a vereadora e secretária de Política das Mulheres, Joyce Trindade. Obrigada, Carla. E adorei a definição, cor roxa. Bem-vinda.
Ela e o baby dela. Sim. Mas, assim, tá aquela interrogação que ninguém sabe o sexo. Joyce, poxa, eu fiquei querendo perguntar, mas eu fiquei com medo de ser invasiva, mas não sabe ainda. Ainda não sei. Daqui a 2 semaninhas, mais ou menos, a gente vai estar revelando o sexo. Vai ter o chá revelação, então. Todas aquelas coisas que a mãe adora. E a gente gosta também. Mas, Carla, muito obrigada pelo convite. Agradecer aí cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo. Né? Muito bom a gente estar na Zona Oeste, falando com esse público da Zona Oeste. E, claro, outras pessoas também. Mas eu acho que traz um aconchego para a gente muito importante, né? Eu sou cria daqui, então eu sei o quanto que, durante tantos anos, a gente se sentiu fora, né, dos espaços de poder, fora dos espaços culturais, como você disse, Sim. e tantas outras coisas e direitos, né, oportunidades Sim. também. Então, acho que cada vez mais eu tenho recebido convite de pessoas do podcast e vejo que é um movimento, de pessoas que trabalham com podcast, e vejo muito que é um movimento, né, de reafirmar o nosso lugar, Sim. dizer a nossa importância, as nossas histórias, o que Sim. a gente quer, o que a gente sonha. Então, estar aqui com você é muito importante também. Obrigada pelo convite. Obrigada, fiquei feliz. Então, vamos lá. Como sempre, montei aquele roteirinho, né, gente? Mas, Joyce, foi o que eu conversei com você antes da gente entrar aqui. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, do dia que a gente marcou a conversa para agora, já aconteceram muitas coisas. Exato. Então, assim, quando eu escrevi o roteiro, eu vi a cartilha que foi lançada do Transporte Sem Assédio. Para contextualizar quem está assistindo a gente, que talvez não esteja por dentro, tem uma pesquisa que mostra que 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público. E, né, foi lançada a cartilha orientando qual o procedimento, que tipo de o que as pessoas que estão ali no transporte com você podem fazer para auxiliar, onde você tem que ir, quais os telefones que você consegue, né, ligar para denunciar aquele assédio que você sofreu. Mas aí eu te pergunto, Joyce, ela é uma cartilha de caráter informativo. Como você também é vereadora, tem alguma coisa que você tenha mapeado no sentido punitivo? Por exemplo, agora a gente já trabalhou com a informação, né? Enquanto secretária, estou trabalhando aqui com a informação, mas eu, como vereadora, vou pensar aqui numa forma um pouco mais enérgica de tratar esses casos. Porque, assim, gente, realmente é muito. Eu lembro que uma vez eu peguei trem, e aí, quando o cara desceu do trem, o cara falou assim, nossa, pensei que esse cara era teu namorado, de tão grudado que estava em você. E, às vezes, a gente nem percebe, gente, porque a gente acho que já até banaliza. Como se nossos corpos fossem públicos, sabe? Exato. Primeira frase, eu acho que é justamente essa, né? Nosso corpo não é público. Né? Tem uma coisa que eu falo muito, Carla, com as mulheres, quando eu estou palestrando, que é a seguinte pergunta, né? Você, mulher, já foi vítima de alguma violência? E é claro que metade diz que sim, metade diz que não. E dessas que dizem que não, eu sempre pergunto novamente, trazendo alguns exemplos. Porque muitas das vezes a gente acha que violência contra a mulher é apenas o soco no olho, é a violência sexual ou violências familiares. Mas é muito além disso, né? A violência no transporte público, eu, por exemplo, lembro perfeitamente, mais ou menos com uns 15 anos de idade, meu primeiro emprego, e a primeira vez que eu vi um cara literalmente me assediando de uma forma tão brutal dentro de um ônibus. E essa é uma cena que muitas adolescentes passam, especialmente quando você está começando ali a transitar na cidade, ir para a escola sozinha, vivenciar, né, o seu município, e de repente, naquele deslocamento para um estágio, para o emprego ou para a escola, simplesmente vem um homem e te toca ou, enfim, traz ali para você uma situação de violência. Então, eu gosto de trazer esses exemplos mais do dia a dia, do cotidiano, como, por exemplo, o assédio dentro do trabalho, quando um chefe, né, te traz uma proposta indevida para crescimento, mas se for uma troca sexual ou tantas outras coisas também. E para a gente lembrar que a violência contra a mulher, basta você ser mulher, em algum momento da sua vida, você será vítima de algum tipo de violência. Sim. E é muito importante falar sobre isso, Carla, porque a violência contra a mulher, ela majoritariamente começa na infância e ela vai seguir até a vida adulta e até a velhice. Sim. Quando a gente vai ver, por exemplo, a cada 10 crianças que passaram pela violência sexual na infância,
8 são meninas. Quando a gente fala de violência sexual no envelhecimento, né, lá quando a gente já está aposentada, querendo só descansar e vem algum abusador e nos toca, geralmente quem são? Mulheres idosas. Então, é desde o início da nossa vida até o final. A gente se precavendo, a gente se cuidando e, especialmente, a gente tendo medo. Né? Então, esse nosso material do combate ao assédio no transporte público, primeiro aqui agradecer todo o time da Rio Ônibus, que é a nossa parceira nessa história. São mais de 8.000 funcionários que estão passando pela capacitação. Então, já é uma ação ali ativa diretamente com eles, porque se o motorista do ônibus vê uma ação de violência, ele vai conseguir imediatamente ajudar, por exemplo, uma mulher vítima de violência que passou pelo assédio. Né? Ou a equipe ali dos ônibus também, enfim. Então, é uma parceria bem legal que a gente está bem feliz. E a sua pergunta foi, Joyce, mas enquanto vereadora, o que você pode fazer? Primeiramente, que a gente já tem algumas leis na temática da importunação sexual e assédio sexual. Hoje em dia já são leis garantidas no âmbito federal e no âmbito municipal no Brasil. Né? Então, essas leis já foram criadas nos últimos anos. Né? Inclusive, uma das criadoras é a deputada Laura Carneiro, né, deputada federal, que é uma das criadoras e que colocou essa lei também no rol da Lei Maria da Penha. Então, já é garantido por lei, já é crime. Já é penalizado no nosso Brasil, né, a importunação e o assédio sexual. Mas é importante te lembrar que não adianta apenas ter a lei se a gente não conscientiza. Então, meu trabalho, enquanto secretária também, é a conscientização. O Brasil é um país muito conhecido por leis fantásticas. Somos bons legisladores, somos bons criadores de leis. Mas a mudança cultural, ela é um processo. Sim. E até as pessoas entenderem que aquela lei pode penalizar, que aquela lei tem, sim, algum tipo de ação, que aquela lei existe, é um processo cultural. Sim. Então, na verdade, eu digo que, enquanto vereadora, né, eu tenho feito muito trabalho de criar leis que não foram pensadas ainda e, é claro, complementar algumas leis já existentes, mas melhorá-las, né, para o nosso dia a dia. E a parte mais importante também, enquanto secretária, é esse processo do dia a dia, sim, que geralmente o cidadão não quer saber ou, às vezes, não está acompanhando a pauta do dia. E ali meu trabalho é falar, isso aqui é importante. Sim. E você, cidadã, tem os seus direitos e você, cidadão, precisa respeitar o corpo de uma mulher. Então, é esse trabalho aí híbrido que eu faço, né, enquanto secretária, enquanto vereadora. Tanto a criação, mas também esse processo do dia a dia, que é quando a gente aprende mesmo que aquilo dali é um crime e que a gente precisa respeitar uma outra mulher. Não, e é uma coisa muito importante, às vezes a gente tem coisas que são tão banalizadas na sociedade que você tem que explicar o óbvio. Toda vez que alguém... que eu vou dar um exemplo. Eu detesto ser interrompida. E aí, às vezes, as pessoas falam, não tem nada demais. Eu sempre dou um exemplo assim, mas se acontecesse com a sua filha, como que você ia reagir? Aí a pessoa pensa, eu ia ficar incomodado se alguém fizesse tal coisa com a minha filha. Né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Ontem aconteceu aquilo lá com a ministra Marina Silva, que foi uma falta de respeito tremenda. Foi um tipo de assédio não sexual, mas assim, do lugar... Violência verbal, né? Enfim. Violência verbal. Aquilo dali foi um abuso. Exato. E é isso que fazem com a gente. Querem nos silenciar, querem diminuir os nossos espaços, querem impedir que nós tenhamos voz, mas estou aqui, eu e Joyce estamos aqui contrariando isso. E tem até uma coisa sobre o caso de ontem, Carla, da Marina Silva. Para quem não lembra, a Marina Silva é ministra, né, na temática do meio ambiente no Brasil. E o senador, né, também eleito pelo povo, né, fala para ela a seguinte frase, né, se põe no seu lugar. No meio de uma plenária. É importante falar, uma plenária é o lugar que os políticos eleitos vão ali defender a voz do povo. E um homem eleito tem coragem de falar aquilo. Então, é só para a gente ter dimensão que quando as pessoas me perguntam, Carla, qual a importância das mulheres na política? Eu acho que o exemplo dessa história da Marina Silva é o exemplo claro. Porque mesmo eleita, mesmo na política, a gente não é respeitada. Quando a gente está nos colocando, falando, trazendo as nossas dores, os nossos desafios, vai vir mesmo assim um outro homem falar, se põe no seu lugar.
né? E quantas de nós ouvimos isso no dia a dia? Desde a mulher diarista, a recepcionista, desde a professora, a médica e também uma mulher eleita. Então, independente de onde a gente esteja, a violência ela sempre vai bater a nossa porta, né? Então, acho que é importante para a gente entender que a luta ela é contínua e é todos os dias em cada lugar. Né? Acho que esse que é o ponto aí de encontro entre cada uma de nós. Isso também quando não diminui a nosso talento, a nossa capacidade, por exemplo, já estive em reunião de escutar pessoas falando assim, será que fulana de tal conseguiu isso rápido porque ela é muito bonita? Exatamente. E já ouvi muito isso. Né? Assim... Muito. Diminuir nossa capacidade intelectual, isso. Né? E restringir ao rosto. Né? E eu percebo, Joyce, que muitas vezes... Eu trabalho no mercado financeiro, né? Sim. E lógico que hoje, depois de 15 anos no mercado financeiro, e casada, e mãe e tudo mais, muita coisa eu já passei. Mas eu lembro que no passado, muitas vezes eu precisava adotar posturas masculinas para ser respeitada por estar num ambiente majoritariamente masculino. Que, mal ou bem, é o mesmo cenário que você, né? Assim, quantas mulheres... Quando eu vejo fotos das tuas reuniões lá, tem o quê? Poucas? 3 mulheres? 2? Na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores é a primeira vez que a gente tem um número mais alto de mulheres. Nós batemos a primeira vez 20% de mulheres eleitas na Câmara de Vereadores. Né? O que ainda é muito aquém, né, do que a gente espera, do que a gente acredita, mas é o primeiro número maior. A gente está falando aí de 51 vereadores na cidade do Rio de Janeiro, que é a quantidade máxima de vereadores eleitos, e atualmente somos 12 vereadoras eleitas. Né? E é importante, né, esse ponto, Carla, porque muitas pessoas viram para mim e falam: ah, Joyce, eu acho que vocês, mulheres, estão querendo bypassar os homens. Acho que vocês, mulheres, estão querendo pegar o lugar dos homens. E eu sempre repito o seguinte, Carla. Em 1988, na Constituição, quando foi escrita a nossa lei maior, né, estava posto lá: igualdade entre homens e mulheres. Já se passaram mais de 35 anos. E ainda a gente não vive isso. Então, não é que a gente quer ser superior aos homens. Não é que a gente deseja bypassar ou retirá-los dos seus lugares. A gente deseja ter o que está escrito: igualdade entre cada um de nós. Então, quando homens, vocês se sentirem intimidados ou vocês ouvirem esse tipo de frase, lembre, a gente só deseja o que está escrito, a igualdade entre cada um de nós. Né? Esses dias eu estava conversando até com o meu companheiro, pai do meu bebê, Miguel, e ele estava falando, enfim, de um caso e tal, uma conversa que ele ouviu, né, de um homem falando: ah, mas essas mulheres estão chegando nesses cargos de poder só porque tem negócio de cota, né? Só porque é mulher. E aí, meu namorado, obviamente, né, enfim, vive comigo 24 horas, não deixou aquela frase passar, né? E ele falou: cara, você imagina viver num mundo onde literalmente a maioria dos chefes são homens. E simplesmente a mulher que é super inteligente, quando chega lá, você diminui ela dizendo que ela só entrou por conta de cotas. E mesmo se tiver cota, que bom que tenha, para que elas possam cada vez mais entrar. Sim. Porque olha quantos de vocês estão na diretoria, Sim. quantos de nós, e tem 2, 3, e mesmo assim tu tá reclamando, cara. Né? Então, acho que é importante os homens também se ligarem que esse papel de vocês, né? Eu trago muito essa responsabilidade pro meu companheiro. Eu falo: amado, né? Quando você ouvir essa frase, esse tipo de constrangimento, não se cale, Sim. sabe? Porque o outro homem, ele vai te ouvir. Ele não vai me ouvir. Ele vai ouvir você. Né? Então, se você fala, ele vai entender. E na semana seguinte, ele até comentou que o cara foi lá e falou: cara, me botei para refletir e tal, de fato, que eu falei foi uma besteira, não sei o quê. Então, acho que é um pouco, né, desse papel Sim. do dia a dia. E, assim, fala-se muito sobre o óbvio precisar ser dito. Então, adoro essa frase. Assim, acontece muito. Uma vez eu estava numa reunião, Joyce, com uma... Eu não vou falar porque, como eu trabalho em mercado financeiro, são poucas empresas, mas estava assim, com uma pessoa muito relevante, uma superintendente muito relevante do mercado de capitais. E aí, tinha uma pessoa na reunião que toda hora interrompia ela. Ela no ápice da elegância. Bateu assim no coisa e falou assim: eu acho que eu tô com algum problema no fone porque vocês não estão me ouvindo. Eu acho que vocês estão falando em cima de mim porque vocês não estão ouvindo. Então, eu vou esperar um pouco
E aí eu fiquei assim, nossa, mas, sabe, eu queria ter essa fineza, porque eu já queria bater na mesa, né? Porque eu já tava agoniada. Cada um vai ter uma estratégia, e tá certo. Isso. Só que eu acho que quando a gente é raivosa, invalidam a nossa dor, mas não é, porque às vezes a gente está cansado, seja de ser interrompido numa reunião, seja, gente, a questão do salário. O salário das mulheres tende a ser 20%, se eu não me engano, mais baixo do que o do homem. E os homens, eles são muito, não sei se corporativista seria a palavra, mas assim, todo mundo é brother. Se o cara tá indo bem, ele vai lá e fortalece os parceiros. Mas mulheres, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que criar uma comunidade de apoio, sabe, para fazer e acontecer. Então, assim, hoje eu tô que tô, hein? Hoje eu quero militar bastante, hein? Morder atacado. Maravilhosa. Deixa eu... e aí, Joyce, eu estava vendo também que foi criado o Cartão da Mulher Carioca, né, que oferece um auxílio financeiro emergencial, salvo engano, acho que são R$600, não sei se essa informação que eu peguei está atualizada, para mulheres vítimas de violência. Uma coisa muito interessante que quando eu estava fazendo a pesquisa eu vi, foi você falando que a sua mãe, ela acolhia... mulheres, né, E eu achei muito interessante, sim, Joyce, porque, assim, geralmente o ambiente religioso é um ambiente que tipo assim, não, vamos manter o casamento. E eu achei interessante sua mãe, enquanto posição de liderança religiosa, acolhendo essas mulheres, sim. De violência. Foi por isso que o Cartão da Mulher Carioca... Você teve interferência nesse sentido ou não? Não foi diretamente o cartão em si, mas quando as pessoas me perguntam de onde nasceu esse interesse, né, de trabalhar com esse tema, eu trago muito essa minha história na infância, né? Primeira parte, né, que eu acho que é importante trazer, né? Eu atualmente tenho 28 anos de idade, mas eu me tornei secretária municipal aos 24 anos. Naquele período, eu era a jovem mulher a pessoa mais jovem, a mulher, no Brasil a estar ocupando aquele lugar, né? Não sei se tem outra já mais jovem, espero que sim, que é importante. Mas, para mim, foi um marco muito importante, né? De termos mulheres jovens também ocupando aquele espaço. E muita gente ficava muito impressionado com a minha capacidade de criar política pública e de ter essa empatia, né, com a temática da pauta da mulher. E tem dois motivos principais. Como eu disse, essa vivência, porque eu venho de um lar matriarcal completamente. Eu tenho um pai muito presente, meu pai é um cara maravilhoso, enfim, pai de verdade, né, que se fez presente em cada etapa da minha vida, e trago muito essa honra a ele, porque muitos homens também viram e falam, né, minha filha não é uma mulher forte, mas eu pergunto, você, pai, quantas vezes você se fez presente na vida da sua filha? Uma mulher forte também tem a presença de um pai forte, muitas das vezes, né? Então, é importante trazer essa paternidade presente e parar com essa palhaçada, né, de que pai não precisa estar presente na criação do filho. E sim, precisa. Mas voltando à minha família, né? Só que a maioria da minha família são de mulheres. A minha mãe, por exemplo, ela tem mais 6 irmãs, então são 7 mulheres, e todas elas vivem juntas, né, muito perto uma das outras. E eu cresci nesse ar, né, de mulheres muito fortes, líderes, né, independentes, enfim. E ali eu comecei a ver um pouco desse contexto, de entender primeiro a minha força, né? De que eu, enquanto menina, eu precisava me impor, porque eu vinha de um lar de mulheres fortes. Segunda parte é que minha mãe sempre foi liderança, né, na igreja e tudo mais, e também cabeleireira e manicure, então sempre teve mulher lá em casa. E eu lembro que minha mãe recebia essas mulheres no quintal da nossa casa, enquanto ela atendia, ou então para aconselhamento mais espiritual. E naquele contexto, né, muitas traziam casos de violência, às vezes sem saber que era violência. Caramba. E minha mãe, por ser uma mulher que tinha ali, não tinha um conhecimento da pauta, mas sabia que aquilo era errado e sabia que poderia ajudar de alguma forma, ela trazia os conselhos para aquelas mulheres. E tem uma coisa que a gente sempre repete, né? Que quem tem fé não bate em mulher. Então, outro dia eu até recebi um comentário falando, já, se você ficar dizendo que então evangélicos batem em mulheres, não. Homens batem em mulheres, só que a maioria da nossa população são de pessoas evangélicas. E o número
de pessoas, de mulheres evangélicas atendidas pela gente, né, é muito superior a qualquer outra religião. E muitas delas são vítimas de violência. Porque às vezes a gente acha, né, porque a pessoa é praticante de uma fé, ela não vai cometer violência. Isso não existe, né? A pessoa ela pode ter a religião que for, se for violento, será, né? Porque a fé ela vai mudar o ser se a pessoa quiser, né? Mas enfim. E é nesse contexto eu comecei a viver essa história toda e tudo mais. Então, minha base vem desse lar, vem desse contexto de uma família muito forte. Mas por que criar o cartão Mulher Carioca? E aí vem minha segunda vivência também, né? Eu venho do bairro de Cosmos, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Onde eu vivi dentro de um contexto com muita gente em vulnerabilidade. Eu, particularmente, nunca passei fome. Venho de um lar de pai e mãe que passaram fome, mas graças a Deus nunca passei. Mas eu ouvia muitas histórias de mulheres que estavam presas, né, naquele lar violento porque não tinha o que comer no dia seguinte, se largasse aquele companheiro. Então, diante disso, quando eu me torno secretária municipal, uma das primeiras coisas que eu articulei com o prefeito Eduardo Paes, né, foi justamente isso. Prefeito, para a gente conseguir avançar nas políticas para as mulheres, a gente precisa garantir renda. Renda para que essas mulheres consigam dizer um basta e no dia seguinte ter o que comer. Porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome não vai conseguir buscar os seus direitos, quem tem fome ou uma mãe que vê o seu filho com fome não vai conseguir dizer um não, porque ela não quer ver o seu filho chorando pela dor da fome. Então, a gente garante aquela renda para aquela mulher, além de todos os outros acompanhamentos, mas é por entender que todas as mulheres podem passar por violência, mas a mulher mais vulnerável, a mulher mais dependente economicamente, é aquela que tem mais risco de vida. Porque se ela não tiver nenhuma condições de falar não, quem vai dizer não ao lado dela? Quem vai ser o acolhedor para ela? Então, ela fica anos e anos na violência pelo medo da fome no dia seguinte. E a fome não pode ser um empecilho para a gente sair do lar violento. Isso aí. E, Joyce, e deixa eu te falar, a gente estava falando da cartilha do assédio, mas sabe uma coisa que eu acho que seria muito interessante também? Quando eu, muitos anos atrás, né? Eu tenho essa cara de jovem, mas... eu lembro que às vezes tinha palestra nas escolas, sei lá, sobre IST, sobre coisas, né, relevantes para os jovens terem conhecimento, mas eu sinto muita necessidade de que eu acho que as meninas das escolas e tal, elas tinham que receber também uma orientação nesse sentido que quando elas permaneçam, se elas estiverem num relacionamento onde elas querem permanecer, que o motivo seja aquele motivo genuíno do amor e não necessariamente daquilo ser uma questão de sobrevivência. Mesmo fomentar mesmo a necessidade da mulher ter a sua independência. Não é aquela coisa não é o que as pessoas acham que a gente quer, vai passar o homem ou se sobrepor ao gênero masculino. Não é isso. Mas é que a gente possa escolher onde a gente quer estar, né? Para que a gente não fique vulnerável. Às vezes eu vejo assim, amigas que escolheram, né, deixar de trabalhar e tudo mais, e aí eu acho que tudo bem, eu não julgo, porque cada pessoa tem sua escolha, mas eu penso, poxa, mas se amanhã o cara terminar com você, como que vai ser? Como você vai lidar? Voltar a viver, né? Sim. Se recolocar no mercado de trabalho e tudo mais, mas aí entra também, Joyce, as casas ali da mulher e eu, enquanto moradora, eu moro em Realengo e, como eu falei, eu tenho algumas conhecidas que dão aula lá e eu conheço muita gente que vai na casa da mulher, seja para fazer os cursos, seja pela assessoria jurídica, tem psicológica também, né? Sim. E, assim, aprender um ofício é maravilhoso. Isso, além disso, acaba que fomenta o próprio comércio do bairro, né? Exato. Porque, aprende a fazer uma maquiagem, daqui a pouco está fazendo a clientela e a gente está movimentando dinheiro ali dentro. Então, assim, é uma iniciativa e tanto. Eu falo mais da de Realengo porque é que eu vejo, né? Sim, e ela hoje tem uma baita de uma estrutura. É linda, né? Ela é linda. E até para explicar para o público, né? Para quem não conhece a Casa da Mulher Carioca, primeiramente é um local, uma casa mesmo, aqui de Realengo, é gigantesca, são 3 andares, enfim. Linda. Que a gente oferece cursos, né, de formação para as mulheres do Rio de Janeiro,
né, gratuitamente, com professoras de ponta, de excelência. O mesmo curso que você faria pagando é o curso que você faz lá, com material incluído, tudo certinho, né, pela Prefeitura do Rio. Mas, além disso, também oferecemos atividades físicas, culturais, enfim, palestras junto com psicólogas, advogadas, encontros com essas mulheres também, para retirada de dúvidas e outras coisas aí mais. A gente tem aqui em Realengo, mas também a gente tem em Padre Miguel, em Campo Grande, temos em Santa Cruz, temos, enfim, Madureira e assim por diante, na cidade toda. E bem como você colocou, Carla, né? É um lugar muito focado para a gente conseguir trazer para as mulheres, né, autonomia. E quando eu falo autonomia, muitas das vezes nem é só para ela ganhar dinheiro. Às vezes é para essa mulher recuperar a autoestima dela. Porque quando você aprende a fazer uma coisa, às vezes um artesanato ou alguma habilidade na internet, né, algum tipo de talento na área do audiovisual ou estética, o que for que seja, artesanato, por exemplo, você fala, caramba, eu sou inteligente. Sim. Nossa, eu sou capaz, eu consigo aprender algo novo, né? E muitas dessas mulheres conseguem recuperar essa autoestima de entender que ela é relevante. Teve até um que a gente estava conversando nos bastidores, né? Que no momento que a gente se torna mãe, né? As pessoas deixam de lembrar que a gente é mulher. Sim. E a gente é mulher e mãe. Né? Exatamente. Também somos mãe. E quantas dessas mulheres que vão para a casa da mulher são mulheres que esqueceram nos últimos anos da sua vida, que também eram mulheres e que elas poderiam aprender novos talentos, né? E ali, se ela quiser empreender, se ela quiser vender, se ela quiser trabalhar depois externamente, a escolha é dela. Mas ali a gente oferece a oportunidade dela decidir que eu posso, eu quero e eu sou capaz. Sim. Né? Um pouco disso também. Então, e às vezes a pessoa tem um talento que está oculto ali. Exato. Só E precisa muitas. de um estímulo. Muitas. O professor falando, você pode, né? Vamos lá. Total. Eu tenho ficado muito feliz com o impacto que eu vejo que a Casa da Mulher provoca ali na sociedade e na vida das mulheres mesmo. E, gente, se engana. É lógico que há um público que vá na Casa da Mulher, mas, assim, toda mulher lá é bem-vinda. Não fica naquela assim, não, mas eu não estou em situação de carência. Não, lá é o espaço para a mulher carioca, sim. Você quer fazer o curso, você quer fazer uma oficina, você precisa de um apoio psicológico, vai lá. Não, sabe, não vamos nos prender a... Sabe, você tem todo o suporte lá, vai lá e o lugar é lindo. Eu sou suspeita para falar. Até queria falar, gente, que a prefeitura abriu inscrições para a Rede Empreendedora Carioca. Só que quando esse episódio for pro ar, as inscrições já vão ter terminado. Mas é só para destacar que o público é para mulheres negras com mais de 40, chefes de família. Não, todas as mulheres com prioridade para mulheres negras. Ah, isso. Legal. Não Todas. sabia desse detalhe. Chefes de família com renda... É isso que eu fiquei na dúvida, Joyce. Se é para mulheres, chefes de família e com renda inferior a 600 ou qualquer um desses critérios? No caso, vamos lá. A Rede Empreendedora Carioca, ponto importante, as inscrições já vão ter encerrado, mas fica de olho que a gente está sempre abrindo novas inscrições para a rede. E também eu acho que quando o podcast estiver no ar, vai estar com as inscrições abertas da Casa da Mulher Carioca e das Salas da Mulher. Muito provavelmente. Então já bota o link aqui que a mulherada vai acompanhar, que vai ser agora para junho as inscrições. Legal. Então, o pessoal já vai ter acesso. Mas só para entender, a Rede Empreendedora Carioca é uma rede de empreendedoras da cidade. Mulheres especialmente, tanto aquelas que estão iniciando o seu empreendedorismo, quanto aquelas que estão já com o seu negócio estruturado, mas que precisam de um empurrão. Né? A gente tem ali para todos os perfis de mulheres, desde 18 anos de idade, ad eterno, só que, né, a gente trouxe ali uma preferência para os públicos mais, né, periféricos e públicos que são mais marginalizados no mercado de trabalho. Porém, é para todos os perfis de mulheres. Então, é desde o início da juventude até a velhice. A gente tem literalmente todas as idades presentes. Sempre com recorte prioritário para mulheres mães, porque o mercado de trabalho é muito excludente para as mães, a gente sabe disso. Então, empreendedorismo é uma saída para muitas delas. Né? 40 a mais, por a gente entender que
que, novamente, o mercado de trabalho exclui demais as mulheres 40 a mais. Sim. Então, a gente sabe que há uma dificuldade de conseguir renda e a gente traz ele como prioritário na rede empreendedora. E mulheres negras e mulheres, né, com a renda inferior também, abaixo de um salário mínimo. Então, são alguns recortes de prioridade, mas não é excludente às outras. É apenas na prioridade mesmo, ali na ordem da fila. E nessa rede empreendedora, mulher, você consegue ter acesso a microcrédito, tem acesso a acompanhamento psicológico, tem acesso às feiras de exposições que são gratuitas. Nós entramos em grandes eventos da cidade e conseguimos montar essas feiras e selecionamos as mulheres da rede empreendedora para exporem seus produtos e escoarem, né, venderem ali os seus produtos, como também outras oportunidades como formações, encontros, enfim, network, né, conexões com outras pessoas e assim por diante. Então, uma rede super legal que a gente tem quase 2 anos aí de existência e cada vez mais crescendo. E as inscrições da Casa da Mulher, que são os cursos gratuitos que vai estar rolando, com certeza. E você, mulher, por favor, se inscreva e multiplique. Porque tem uma coisa, Carla. Tem umas mulheres que chegam para mim e falam: ah, não, se eu multiplicar, alguém vai tirar minha vaga. Eu falo: minha amiga, bênção, você multiplica, você não amarra para você. Né? Então, viu a oportunidade? Divulga para tua colega. Que eu tenho certeza que deve abençoar mais ainda por conta disso, né? Não prenda coisa boa, multiplique. E a gente mantra. E a gente tem que se fortalecer, né? Exato, pelo amor de Deus. É o... Juntos somos fortes. Exato. Você falou da sala da mulher que provavelmente vai abrir inscrição. A sala é como se fosse a Casa da Mulher, só que é uma versão menor. Eu fiquei na dúvida, porque eu tinha até colocado aqui alguma coisa sobre a sala. Eu vi que tinha alguma coisa que era... Sala Mulher Cidadã, que promove oficina e rodas de conversa. Cursos também. Cursos. Eles são mais do âmbito de tecnologia ou não? Porque eu li alguma coisa sobre coisa de desenvolvimento de computador. Também tem. Não, mas a Sala da Mulher é igual a Casa da Mulher, porém uma versão menor de estrutura. A diferença é só o tamanho mesmo de capacidade de atendimento. Ela também está em vários lugares da cidade, mas é a mesma coisa da casa no sentido da oferta. E a gente também tem Mulheres.tech, mulherada, um ponto importantíssimo. A gente tem um programa chamado Mulheres do Rio. As próximas inscrições vão abrir em julho ou agosto, mas fica de olho lá na página da Secretaria da Mulher.rio. Beleza? Secretaria da Mulher.rio. E lá você consegue ver as próximas inscrições, mas entre julho ou agosto. E essas formações são formações mais robustas, como, por exemplo, tecnologia, como a gente falou, então programação, web design e outras coisas mais, que é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo e que mais falta mão de obra qualificada. Exatamente. Né? A maioria das nossas alunas já estão saindo com estágio ou já com oportunidade, porque falta gente. Né? Então, a gente está aí com esses cursos de ótima qualidade, que nós compramos as vagas do Senac, e o aluno do Senac que paga curso e as nossas alunas que são selecionadas para o programa é a mesma qualidade de aula, não tem nenhuma diferença. Mesmo professores, material didático, enfim, a mesma qualidade. Também tenho Elas na Indústria, que são cursos de formação na indústria, que também é um mercado que só está crescendo no Brasil, especialmente aqui na Zona Oeste, por conta da região ali de Itaguaí e de Santa Cruz, que é onde estão os polos industriais do nosso Rio, né? E falta mão de obra feminina na indústria, né? É um mercado que também está latente, está crescendo, e as empresas precisam contratar mulheres, porque faz parte da programação da empresa. Só que falta mulher obra, formada, né, na área, né? Então, a gente também tem esses cursos, também a junta Firjan, Senac, enfim. Então, tudo aí para você. Tem inglês, tem francês, tem espanhol, tem muita coisa. Gente, culinária, junta Sebrae, Senac. Então, assim, fica de olho que oportunidade não falta. Você fala: ai, meu Deus, eu não consigo melhorar meu currículo porque eu não tenho oportunidade. Não. Na Secretaria da Mulher tem, é gratuito e é para você. Isso aí. Joyce, esse negócio de tecnologia, pena que eu não tenho esse talento, porque assim... Talento a gente revela, mulher, durante o curso lá. Nossa, mas assim, precisam muito de mão de obra. E eu vou falar uma coisa para vocês. É claro que os nossos talentos têm que ficar aqui, mas, tipo assim, todas as minhas amigas que são devs, que trabalham com essa parte de tecnologia, estão indo para o exterior. Exato. Eu tô com um monte de amiga morando em Portugal, porque, assim... Ou trabalhando home office para empresas de fora. Exato. Porque, assim, acho que a área que mais
Cresce no Que mundo. É muito mesmo. Então, falamos aqui, Joyce, enquanto secretária, abordamos um pouquinho enquanto vereadora. Vamos... desculpa, gente. Vamos falar um pouquinho, então, da atuação legislativa, Legal. né, e dos compromissos de campanha. Joyce, você foi eleita com mais de 30 mil votos. Caramba! Muita coisa, hein? né? É quase o Maracanã. Então, a gente tem um recorte de... não tem como saber porque o voto é... Ai, que mico que eu ia fazer. Não tem como saber o perfil, não tem. É secreto. Pois é. Graças a Deus, é secreto. Porque eu acho que a massa feminina deve ter... Com certeza. Muita gente vira, né? Primeiramente, minha campanha foi uma campanha que a gente fez com muito carinho e com muito engajamento do povo, né? Eu sou muito grata às mulheres que literalmente me abraçaram durante a campanha, né? Eu fui a primeira vez candidata na minha vida. Eu já tinha apoiado muitos candidatos, candidatas especialmente, sempre apoiei mulheres, né? E a primeira vez que eu me candidatei na minha história e tive 30.466 votos de confiança. Né? Importante trazer isso. Eu fui uma das 10 pessoas mais votadas da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma das mais votadas do Brasil, né? Consequentemente. Então, isso para mim é um orgulho gigantesco da gente estar dizendo, né? E além disso, Carla, eu sou a mulher mais votada da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é importante te lembrar, né, trazendo recorte aqui para nossa região. A Zona Oeste é o território com o maior número de votos em toda a cidade, né? Aqui estão basicamente quase metade dos votos de todo o município do Rio de Janeiro, né? E a gente não tinha nenhuma mulher vereadora eleita na cidade do Rio de Janeiro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, há quase mais ou menos 20 anos. Né? 15, um pouco mais de 15 anos. Então, a gente está falando aí de uma realidade que nós, mulheres dessa região, não nos elegemos. Os bairros que mais votam em homens em toda a cidade do Rio de Janeiro, onde estão? Na Zona Oeste. Bairro de Realengo, Magalhães Bastos, Campo Grande e Adjacência. Então, são os bairros que mais votam em homens em toda a cidade. Então, a gente está falando aí de um cenário onde uma coisa que eu acho que eu consegui provocar nas mulheres da Zona Oeste é: mulheres, sem vocês eu não chego lá. Né? Essa campanha é de vocês, é para a gente estar juntas, é para a gente parar com essa história de silenciar a gente mesmo, né? Porque existe aquele mito, né, de que mulher não vota em mulher. E eu acho que eu consegui comprovar que mulher vota em mulher se a gente dá a motivação certa. Sim. Se a gente mostrar para ela que estamos indo lá para representá-las. Se a gente mostrar que as nossas pautas, as nossas lutas e as nossas dores têm a ver com essas mulheres também. Então, acho que mulheres votam em... Acho não, tenho certeza. Mulheres votam em mulheres, sim, mas quando a gente se identifica com a mulher. Né? Eu acho que o resultado da minha campanha foi fruto disso. A gente mostrou um trabalho prévio, né? A gente não prometeu, a gente comprovou a nossa história e a gente se comprometeu a avançar mais. Né? Então, para mim, foi assim, de um orgulho danado, de uma alegria danada. Né? No dia eu não acreditei, eu só chorava, gritava, enfim. Foi uma festança que a gente fez lá na praça, na frente da casa dos meus pais, lá em Cosmos. Né? A gente fez a apuração, eu falei: mãe, pai, chamar só alguns amigos, né, mais íntimos, porque vai que a gente perde, né, não sei o quê. A minha mãe: tá bom, Joyce, vou te ouvir sim. Apareceram 300 pessoas na praça lá de casa. Carnaval loucura. Fora de época. Carnaval fora de época na apuração. Minha mãe: Joyce, eu nunca vi isso na minha vida. Tanta gente querendo participar de uma apuração, né? Apuração do povo, como a gente chamou. E ali a gente entendeu que foi uma campanha do povo, né? E, portanto, as pessoas queriam estar perto, né? Inclusive nesse momento tão bonito, que é da gente ter a certeza se ganhamos ou não. E graças a Deus a gente ganhou. Então, é com muita alegria, né, que eu represento a cidade inteira, é claro. Meu trabalho é para todo o município, mas com toda a minha atenção, carinho e, é claro, com a minha prioridade para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque foi o lugar que durante mais tempo foi esquecido na cidade. Sempre foi tido como os últimos bairros. E eu sempre, quando eu estou lá na Câmara de Vereadores, né, eu estou vereadora hoje, inclusive, quando eu estou nos outros lugares no mundo, literalmente, que hoje em dia eu represento, né, o Rio de Janeiro em vários países, eu sempre falo, os primeiros bairros, na verdade, estão lá na Zona Oeste. Né? A gente é o início. Né? Então, que possam respeitar também a nossa história e a nossa importância na cidade. Então, acho que meu papel é esse também. Joyce, imagina, de repente, ali para uma menina de Cosmos ver você. Imagina o exemplo que você está trazendo, jovem,
já ocupando um cargo público, vindo de Cosmos, sabe? É do caramba. É aquela coisa assim, eu acho que as próprias mulheres ali que estão ali na Casa da Mulher fazendo os cursos e tendo essa proximidade, porque a gente sabe que você sempre está lá, não é só, gente, não é, eu vou fazer campanha e vou lá. Não, ela está sempre lá. Comendo com elas. Ela está sempre lá. Essa criança vai ter 50 milhões de tios e avós. Com certeza. Não é? Com certeza. Já tem. Obrigada, mulheres. E eu fico pensando, sabe, o quanto que isso vai ser exemplo para que a gente seja estimulada a pensar que esses lugares são pra gente, a política. É nosso, né? É nosso. Ainda mais agora sendo mãe também, né? Até uma curiosidade, contar fofoca, né? Eu, no caso, muita gente tá surpresa com a minha gravidez, inclusive eu, né? Porque eu descobri só tem 3 semanas, mais ou menos, a gestação, né? Com 6 meses já de gestação. Maior loucura da minha vida. Porque eu sou magrinha e tal, não sei o quê, não vi mesmo nada. E eu usava Implanon, né? Então eu tava protegida e tal. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi que você tinha Implanon. Aí teve que tirar Tive que tirar agora enquanto bebê. Mas é importante reforçar que Implanon é seguro, tá? Que 99% dos casos as mulheres estão protegidas. É o método mais seguro, inclusive. Mas como diz a minha ginecologista, né, Joyce? Logo você, a pessoa pública, que foi logo no 0, alguma coisa. Por quê, né? Então acabou que eu entrei na estatística lá do 0, alguma coisa. Mas só para reforçar a minha confiança nos métodos contraceptivos, tá, gente? Claro. É só que, enfim, acontece, eu fui o caso, né? Acabou que minha história viralizou, mas faz parte, né? Enfim, eu não tô imune porque eu sou uma cidadã igual todo mundo. E aí eu tô nesse processo novo da minha vida, né? Que é a gestação, como eu chamo de gestação express, que eu, desde que eu descobri até nascer, são 4 meses só de gestação que eu vou ter. Não, e né? pinha, barriga do nada, né? Porque você não tinha. Não tinha. Eu até mostrei foto esses dias no Instagram pro pessoal ver. Minha barriga chapada, há 2 meses atrás. No mês seguinte, eu tava na China, então tava mais inchada. Mas é porque, enfim, a comida ela é diferente, acaba que a gente tem retenção de líquido. Mas quando eu fui ver, na verdade, não era retenção de líquido, era um bebê dentro de mim, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas enfim. Mas estava falando sobre representatividade, né, e tudo mais. E uma coisa que eu vejo muito, Carla, né, de ser uma mulher jovem da Zona Oeste, negra, enfim, ocupando esses lugares de poder, é sobre o quanto que as meninas e mães e mulheres no geral falam, caramba, é possível, né? É difícil? É, muito. E, gente, é muito difícil. A minha vida ela é completamente dedicada à vida pública, a estar com as pessoas. É claro que cada vez mais eu aprendo a conciliar, mas, assim, 80% da minha vida é dedicada a isso, né? A viver o público, a viver o povo. Mas é importante trazer, né, que é viável e que é possível. E que, durante tantos anos, nós, mulheres, nem nos imaginávamos nesse lugar. E tem uma coisa que eu falo muito sobre a força do sonhar, né? Eu venho de um lar muito, muito estruturado, como eu estava comentando, de um pai e uma mãe muito presentes, muito amorosos. Ambos não tiveram acesso à educação, eles são crias aqui de Padre Miguel, né? Então. Eles não tiveram acesso à educação, mas eles a vida inteira me falaram que a educação é transformar minha vida, né? E quando eu tinha 5 anos, meu pai virou para mim e falou que um dia ia para Brasília para defender a Zona Oeste, né? E eu levei aquilo a sério. Meu pai não sabia nem o que ele estava falando naquele momento. Mas ele falou, filho, um dia você vai para Brasília, você fala muito bem. Eu tinha 5 anos de idade, né? E eu acreditei naquele sonho, né? Então eu quero muito trazer essa mensagem para as mães, né? E eu, enquanto mãe hoje em dia, de reforçar aqui o quanto que a nossa força, né, de primeiro, eu acredito na palavra da profecia, né? Quanto a nossa força de profetizar na vida de alguém, quanto a nossa força também de possibilitar o sonhar, transforma histórias. Eu sou literalmente o fruto de um sonho, de um pai e uma mãe que acreditavam que a educação ia transformar minha história, e transformou. Eu sou literalmente a profecia de um pai e uma mãe que disse que um dia eu iria transformar minha região, mesmo sem saber como ou por onde, mas eles fizeram isso por mim, né? Me profetizaram, e hoje eu sou a concretização disso. Mas é importante trazer esse elemento porque eu não sou fruto do acaso, eu não sou do além. Eu sou construção de pessoas que vieram antes de mim. Porque, às vezes, a gente olha pessoas como eu e fala, ela conseguiu sozinha. Não. Foi um pai e uma mãe que a vida inteira trabalharam muito para que eu pudesse ter acesso a um livro. Foi um pai e uma mãe que uma vida inteira, né, abdicaram de férias, de comprar alguma coisa, de estruturar a si mesmo para falar, minha filha, vou comprar esse livro aqui porque eu vi que é o melhor. Porque eu vi no jornal que fulano de tal tá lendo, sabe? Então, meus pais acreditaram em mim 24 horas, né? Então, enquanto uma mãe, que agora eu tenho essa missão de acreditar no outro ser,
né, impulsionar o outro ser, eu quero muito lembrar vocês, mães e pais que estão ouvindo, né, que eu sou fruto disso. Né? Eu sou fruto de uma mãe e um pai que, mesmo no pouco, conseguiu mostrar que era possível. Né? E claro que com muita força de vontade, trabalho, estudo, eu fui realizando. Claro que também tem esse elemento, mas não começou de mim, começou deles, né? Então que a gente possa ser canal de transformação das próximas gerações. Só que primeiro a gente tem que acreditar na gente, né? Então, mamães e papais, né, acreditem em vocês em primeiro lugar, para que os filhos de vocês possam falar, eu também acredito em mim, né? E eu consigo avançar muito mais outras barreiras que nem a gente imaginava que era possível. Então, eu acho que é importante falar esses elementos, né? Porque eu reforço muito, eu não sou filha do acaso. Eu sou filha da Simone e do Rogério, né, que dedicaram demais para que hoje eu pudesse ser o exemplo para outras mães e outras famílias também do Rio. Ai, eu tô emocionada porque fala de sonho, mexe muito comigo. Que bom, que bom. Principalmente pelo podcast ser a realização do meu sonho. Exato. Você falou de sonho, já... E a gente tem que se emocionar, né? Também é isso, gente. É Sonhar muito bom a gente... É possível também. É muito bom a gente conseguir sair, furar a bolha. A gente querer uma coisa e conquistar é muito gostoso. Exato. E que mais gente possa ter esse prazer, né? É verdade. Mas aí a gente falou que você foi eleita com 30 mil votos e assim, quais foram os principais compromissos que você assumiu ali durante a campanha? E aí, quais que você conseguiu cumprir assim legal, até agora? Legal. No caso, tem 6 meses, não. A gente está no mês de maio, né? 5 meses, né? 6 meses aí que a gente está entrando de parlamento. Porque você foi eleita, mas começou agora em 2025. A eleição foi ano passado, Exato, é pouquinho tempo. Em 5 meses, o que você fez? Começou e, na verdade, agora. é menos, né? Porque a gente toma posse em janeiro, mas a Câmara só começa os trabalhos mesmo em fevereiro, só que para piorar, esse ano foi carnaval no mês de março, né? Então, basicamente, os trabalhos começaram mesmo foi em março. Entendi. Né? Então, a gente teve aí um ano um pouco mais curtinho, devido ao carnaval ter sido fora do período padrão. Mas, enfim, nesse período, apesar de serem poucos meses, né? A gente está falando de 3, 4 meses no máximo, de exercício mesmo da função enquanto vereadora, a gente já protocolou algumas leis. Eu já bati mais de 20 leis, 20 projetos de lei já protocolados lá na Câmara de Vereadores, o que tem muito orgulho, que a minha equipe é uma máquina de escrita. E a maioria das leis que a gente conseguiu escrever e propor, né, são a partir do ano passado. Do ano passado, Carla, a gente fez vários encontros em toda a cidade, onde a gente conseguiu pegar propostas da população. A gente chamou Rio para Mulheres, né? E aí foi muito bacana isso. A gente teve a participação de mais de 600 pessoas que literalmente colocaram a mão na massa com a gente, escreveram ideias e soluções, né? E hoje em dia, a maioria dessas ideias e soluções estão virando as ações. Então, já foram 20 PLs, como eu falei, apresentados na Câmara de Vereadores. Ontem apresentei já mais uma quantidade, então já bateu mais de 20. E, além disso, a gente está agora na tramitação para algumas dessas prioritárias começarem a se tornar lei. Mas é importante lembrar que até virar lei é um tempinho. Muita gente acha que apresentou, virou lei. Não, gente, são alguns meses até aquele projeto de lei realmente se concretizar em uma lei, né? Então, é alguns meses aí para frente, mas para o finalzinho do ano que a gente acredita que vai estar sendo validadas essas leis. Mas, para além disso, né, é todo o processo também da gente conseguir fazer o monitoramento do serviço público. Então, é um dos trabalhos que eu e meu time estamos fazendo muito, que é monitorar como que tá as clínicas da família, que a gente sabe que tem algumas ainda que precisam melhorar. Né? O nosso secretário Daniel Sorente tem feito um ótimo trabalho, mas a gente sabe que nem sempre toda diretora é de excelência, nem toda equipe às vezes exerce um bom trabalho. Então a gente fica nesse monitoramento, até para trazer para o secretário de saúde, né? Fica atento a essa questão aqui, essa equipe e tal. Porque tem equipes que são, assim, de ponta, maravilhosas. Mas nem todas performam da mesma forma. Né? A mesma coisa a questão de educação. Então, como a gente fica acompanhando ali. Né? A questão de transporte. Então, quais são as linhas de ônibus prioritárias que a gente tem levado para a secretária de transporte, para que ela possa colocar ali nas próximas licitações da cidade do Rio, que já estão em tramitação. Então, um pouco desse trabalho que a gente tem realizado. Então, o trabalho do vereador é todo dia, né? É diário. É o monitoramento da cidade, é a gente fiscalizar o que está acontecendo na cidade para melhorar e, é claro, as propostas de leis também. Então, esse trabalho a gente tem feito todos os dias, né? Eu e todo o meu timaço da Onda Roxa.
Um beijo pra família Onda Arroz, que a gente trabalha muito, né, literalmente. E a gente vai se distribuindo pela cidade e fazendo essas ações. Tanto o dia a dia, como também os projetos de leis. E todos estão inscritos no nosso plano de ação, que a gente publicou no ano passado e a gente está sempre relembrando lá nas nossas redes sociais também. Joyce, você falou aí da parte da saúde e tal, e eu lembrei que eu vi lá na internet que você já está fazendo pré-natal no SUS. Sim, na Clínica da Família. E aí, como que tem sido, assim... Eu falei assim, gente, isso é extraordinário. Que se todo mundo que entrasse na política utilizasse o serviço público, acho que muita coisa ia melhorar. E aí, eu vi também que algumas pessoas foram lá nas tuas redes sociais. Vou falar, gente chata. Pois é. Desagradável. Eu falo mesmo, não tem problema não. Então, para mim é muito importante trazer esse ponto, cara. E ótima pergunta, inclusive, né? Eu sou uma parlamentar hoje em dia eleita, né? Sou uma vereadora eleita, sou secretária municipal, né, do Rio de Janeiro, né? E muita gente virou para mim e falou: por que você está fazendo pré-natal no SUS? E eu virei: porque eu sou cidadã, igual você. Qual é a diferença? Né? O meu papel é defender o povo, mas eu permaneço sendo parte do povo. E eu sempre fui usuária do SUS. Então, assim, a minha vida inteira foi o SUS na minha vida. Né? Então, para mim, quando eu cogitei, né? Quando eu lá atrás pensava, um dia que eu for mãe, enfim, uma coisa muito mais abstrata. Mas nessas conversas com as minhas amigas e tal, eu falava, gente, para mim é SUS, né? Eu não consigo me ver fazendo pré-natal em outro lugar ou tendo meu filho em outro lugar, a não ser no SUS. Né? E, novamente, não é apagando os problemas que o SUS possui, mas é reconhecendo a força do SUS. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, né, o maior número de crianças nascidas e nascidas vivas e com todo ali o tratamento inicial de uma vida com qualidade é no SUS, gente. Não é no privado. Né? O maior número de mulheres com partos com sucessos é no SUS. Então, a gente, claro que tem histórias, né? Tem casos indevidos, vão ter histórias complexas, é óbvio que vai ter. Mas os números mostram. O parto mais seguro, o pré-natal com mais rigidez, né, que está seguindo ali o Ministério da Saúde, é no SUS. Minha primeira pré-natal foi tardia, importante lembrar isso. Eu descobri com 6 meses, basicamente, né, a minha gestação. Então, eu tive que fazer uma maratona de exames. Eu passei quase uma semana inteira na Clínica da Família fazendo exames, né, porque foi tardio minha descoberta. E aí foi desde a parte de para ver se eu tinha algum tipo de doença, até a questão, né, dentária, até a questão dos batimentos, tudo certinho. E não é porque eu sou vereadora, é porque faz parte do protocolo. Portanto, que o médico, né, da família que me atendeu, ele foi lá, mostrou todos os exames e falou: Joyce, começa por esse, que são os exames anteriores que você não fez por você não saber antes da gravidez, e daqui para diante serão esses outros. Eu estava, segunda-feira, por exemplo, fazendo aquele exame que é curva de... Glicêmica, Glicêmica, né? E aí, eu até tinha pesquisado quanto que era no privado, tava mais de R$400 esse exame no privado, né? E no SUS, era só chegar lá às 7 horas da manhã e eu fiz. E não precisava nem marcar, por exemplo. Na Clínica da Família, que você faz direto, chegando lá nessa clínica específica às 7. E eu fui lá, fiz meu exame e tudo mais, enfim. Então, para mim, está sendo ótimo, até para poder ver onde estão os problemas, onde estão os gargalos, né? E quando as pessoas ainda falam, e depois, como vai ser? Eu falei, vai continuar sendo SUS, gente. Meu filho vai ser aluno de escola pública também, assim como eu fui. É mesmo, né? Escola universitária pública, assim como eu fui, porque eu acho que é o meu dever, né? Eu não consigo ver outra forma. Se eu trabalhando 24 horas da minha vida para o serviço público, por que eu não vou usar o serviço público, né? Então, é claro que a gente sabe, né? Que uma coisa é você pagar uma aula de balé extra, pagar um negócio extra, como todo pai e mãe quer fazer para os seus filhos, né? E isso também eu vou fazer para o meu. Mas a base... Meu filho será usuário do serviço público, assim como eu, assim como o pai foi a vida inteira e assim como a gente defende todos os dias, né? Então, para mim, quem fica ali me criticando nas redes sociais, chato, né? E vai seguir outra pessoa para ficar falando mal, né? Deixa meu pré-natal no SUS como tem que ser. É isso aí, Joyce. E já sabe onde o neném vai nascer ou ainda não escolheu o hospital? Eu tô definindo, mas a princípio eu tô avaliando ainda as maternidades, mas a gente tá vendo ainda o encaminhamento certinho para poder definir o melhor.
melhor, né? Que a própria clínica da família encaminha a gente pra maternidade. Então, eu vou fazer a visita agora pra ver, né? Toda aquela coisinha bonitinha. Sim. Aí o pai vai junto. É muito bonitinha essa fase agora. Eu lembrei agora, até quando eu fiz a minha primeira ultrassom, o Marquinhos chorando lá, o médico olhando pra cara dele. Na minha primeira eu tomei um susto, Marquinhos, porque o médico, primeiro que tinha um rosto, eu pensando que era infecção intestinal. Eu falei, doutor, não é infecção ele não. Tem um nariz? Tem nariz, tem boca, tem perna. E ele, você quer saber o sexo? Eu falei, não. Como assim já dá pra saber o sexo também? Caramba. Mas enfim, que já era, né, 6 meses já quase ali de gestação. Então, meu companheiro também não chorou na hora, a gente só ficou assim, meu Deus. Não, é um bebê. Eu imagino. E o doutor tem 6 meses já quase. Aí eu falei, Jesus, vai dar certo. O David ali, ó, da nossa produção, teve neném também essa semana. Hoje a neném vai ter alta hoje. Quando ele sai daqui, ele vai lá pegar a esposa dele ali no Hospital Maternidade Alexander Fleming, ali em Marechal Hermes. Ali é muito bom também. Minha mãe trabalhou lá 20 anos. Minha mãe é aposentada, mas funcionária da prefeitura. Que legal. Na verdade, ela é funcionária federal alocada na prefeitura. Sim, não sei explicar como que é, isso mas é normal, mas ela é aposentada e trabalhou muitos anos na casa de parto ali na casa de parto de Realengo e no Marisca, em Bangu. Sim, Marisca. Ela trabalhou muitos anos ali na parte... Essa casa de parto de Realengo é referência mundial. Sim. De parto humanizado. Eu quero mandar até um abraço para Leila, da casa de parto. Não é mais ela, diretora lá, mas ela... O time de lá é muito bom. Ela lá é muito maravilhoso. Ai, Joyce, que legal essa história do teu filho estudar na escola pública também. Não tenho Eu dúvida. acho que isso vai revolucionar... Não tenho dúvida sobre. Ainda que a gente talvez não consiga... É lógico que, por exemplo, teu filho estudando na escola pública, aquela escola ela vai se fazer maiores esforços para... Porque ela não vou isso, né? Claro. Mas assim, eu acho que isso vai movimentar ali a educação de alguma forma. Exato. É um debate, né? A gente precisa estar junto. Muito legal. E aí, Joyce, que a gente ainda nesse âmbito da gestação, eu tô aqui, né? Tipo, tô íntima. Já dei a sugestão de fazer palestra em escola, mas deixa eu dar uma outra sugestão aqui. É porque, assim, eu percebo que hoje muita mulher, muita, assim, não é pouca não, porque, assim, eu sou rata de LinkedIn, eu fico lendo ali direto, e as mulheres, elas são muito desligadas quando elas voltam da licença maternidade. Sim, muito. E, assim, é absurdo, porque eu não sei... Eu sou muito leiga com relação a essas informações, mas eu acho que a estabilidade dura o período da licença dela. Sim. Eu não sei como que é. Tem mais alguns meses, tem mais ou menos, acho que é 2 ou 3 meses, eu não vou lembrar agora juridicamente, né, o tempo certinho, que não pode ainda ser demitida, que é o retorno, mas depois, geralmente, você vê um número ali muito grande de demissão. Então, só que eu acho que, por mesmo não saber sobre isso... Eu acho que as empresas, elas não estão nem respeitando isso. Eu digo... Quer mais água, Joyce? Não, fica tranquilo. Porque qualquer coisa, a produção tá ali. Fica tranquilo. Não, tranquilo. Eu vi uma postagem no LinkedIn esses dias de uma menina, até que trabalhou numa empresa que eu trabalhei, que ela voltou e ela foi desligada. Nossa. E aí ela publicou aquilo lá no LinkedIn, só que repercutiu tanto que o sindicato fez contato com ela e falou, não, mas você ainda estava dentro do período, você tem acho que 2 meses. Exato. E aí a empresa teve que pagar aqueles 2 meses de salário. Exato. Então é aquela coisa, se ela não tivesse feito barulho, não saberia dar ela seu não direito. Saberia e ia ficar isso por isso mesmo. Então, né, deixa eu aproveitar aqui e dar uma sugestão. Sim. Se a gente divulgar mais sobre isso. Porque eu mesma não sabia. Sim. Assim, isso eu tenho até que agradecer ao meu patrão, gente, porque eu fui contratada grávida. Olha isso, que legal. Eu tinha 5 meses de gravidez. O neném nasceu 4 meses depois. Eu trabalhei 4 meses e fiquei 6 de licença. Sim. Em nenhum momento eu passei perrengue de tipo assim, ai meu Deus, meu emprego não vai estar lá, não, porque meu patrão já me contratou grávida, sabendo. Exato. Então eu tenho que, assim... É isso. Reconhecer, né? Só gratidão. Só gratidão. E, Joyce, antes da gente terminar nosso papo, que eu fiquei ali, né, perguntando, pesquisando. E aí eu vi que você já teve um podcast Expresso 2222. Sim. Mas eu não achei nada dele na internet pra eu assistir. Tá no
Ai, meu Deus do céu, no Spotify. Spotify. Por isso que eu não achei. Eu tô curiosa. Mas eu vi o Pode Contar. Sim. E aí você pode contar um outro podcast que ela estava conduzindo, né? Sim. E aí você deu uma pausa? Não, o Expresso, a gente... Era um projeto temporário mesmo, foi um projeto da pandemia. Né? Eu e meus amigos também, todos trabalhando no serviço público. Eu trabalho no serviço público há 10 anos já, tá, gente? Apesar da cara de garota que eu tenho, né? Eu já trabalho há muito tempo no serviço público. Eu sou formada em gestão pública pela UFRJ. Legal. Né? E desde quando eu entrei, eu já comecei minha atuação no serviço público brasileiro, né? Em diferentes lugares e esferas. E ali, durante a pandemia, aquele momento, enfim, caótico que a gente viveu, todo mundo trancado em casa, tudo mais, eu e meus amigos, a gente criou um podcast para poder apresentar histórias de servidores públicos que têm transformado o Brasil. E a gente conseguiu conversar com várias pessoas, né? Desde ministros, secretários, enfim, pessoas com relevância nacional inteira. E a gente foi contando essas histórias para poder mostrar que servidor trabalha, né? Que há um mito, né, de que servidor não trabalha. E, gente, isso não existe, né? Servidor trabalha e trabalha muito, porque a gente serve ao público. Então, a demanda é fora do horário também, né? E ali a gente foi compartilhando essas vivências e, óbvio, que sempre vai ter aquele servidor abençoado, como vai ter um profissional de uma empresa privada que só Jesus na causa, né? Mas a maioria não representa esse número de pessoas, né, indevidas, enfim. E ali a gente foi compartilhando as histórias e tal, mas era um projeto temporário mesmo. A ideia é que fosse, né, naquele período, a gente gravou acho que 2 temporadas e depois deu o encerramento. Mas tinha um propósito para conectar mesmo pessoas naquele período de tanta dor, né? E que tantos servidores estavam na rua trabalhando e mesmo assim não eram reconhecidos pela sua atuação de salvar outras vidas, né? Então, eu adoro podcast. Então, a gente criou do zero, logo, nome, enfim, introdução. Né, podcast é uma coisa que tem muito carinho. Sempre que me convidam, eu tento sempre me fazer presente, porque é bom esse papo, né? É com quem tá fazendo a entrevista, mas é com você também, ouvinte, né, que tá ali nos vendo, enfim, assistindo e tudo mais. Joyce, obrigada por ter participado. Obrigada, queria que você mandasse um recado, principalmente para as meninas, para as jovens, para as crianças, porque eu acho que é um exemplo danado. Eu acho que a gente tem que ser exemplo para elas, sabe? De escolher o que a gente quer ser e correr atrás, que ninguém nos silencie, que ninguém nos impeça de realizar nossos sonhos. Quando você falou de sonho, eu fiquei emocionada porque me toca num lugar muito profundo, ver onde eu cheguei, onde você chegou, onde todas nós podemos chegar. E é lógico, a estrutura familiar é muito importante, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem essa... E não desiste por conta disso, né, também. Exatamente. Então, eu queria, se você puder deixar um recado para as meninas. Legal. Eu vou dar uma dica, pode ser? Claro. Uma dica de um filme que eu vi outro dia. Estava indo para a China representar o Brasil. E aí o voo da China são 30 horas, então eu assisti muito filme, li muita coisa. Mas teve um filme muito bom que eu assisti, que se chama Cabrini, o nome. Cabrini, como fala mesmo na Netflix. E esse filme me chamou muita atenção, Carla. Por quê? Era a história de uma mulher, madre, né? Madre na Igreja Católica, nos anos ali, mais ou menos 30, nos anos 30. E ela vivia num país da Europa, um país muito pobre, naquele contexto da Europa. E ela começa a ajudar órfãos, acolher órfãos e ajudar esses órfãos. Até que ela decidiu que ela queria fazer uma missão maior. Queria que mais pessoas entendessem a importância de cuidar dos órfãos e ajudar essas pessoas a se tornarem adultos dignos, com comida, dignidade e assim por diante. E essa mulher dá um jeito de falar com o Papa. E madres, naquele período, assim como hoje também, né, muito difícil acessar o Papa, ela conseguiu falar com o Papa. Porque ela escrevia cartinhas para o Papa quase todo dia. E o Papa falou, gente, essa mulher não para de mandar carta. Vou então recebê-la. Então, ela vai para Roma falar com o Papa. E ali o Papa, depois de muita insistência, dela insistir muito, manda ela para uma missão. E ela foi para os Estados Unidos acolher os órfãos que estavam nos Estados Unidos, num contexto ali específico que vocês vão ver o filme. Em resumo da ópera, muita coisa acontece, muita história, etc. Mas tem uma cena do filme que me chamou muita atenção, que foi um prefeito de uma cidade lá em Nova York, na verdade, vira para essa madre, a Cabrini, e diz: você é muito forte, você é muito inteligente. Que pena que você é um homem. E aí, que pena que você é uma mulher, quer dizer. Você é muito forte, você é muito inteligente, que pena que você é uma mulher. Nossa. E ela vira e fala: prefeito,
se eu fosse um homem, eu jamais teria feito nada disso que eu fiz. Então, que bom que eu sou uma mulher, né? E ali ele vai, enfim, dar uma risadinha e tal, e ali dá o aval que ela estava pedindo para ele, para resolver algumas coisas, para aquele trabalho que ela estava ajudando as crianças órfãs naquele filme. Mas queria trazer essa fala porque muitas das vezes a gente vai ser silenciada, muitas das vezes o medo vai bater, muitas das vezes vão dizer pra gente que pena que você é fulano de tal. Se você fosse outra pessoa, talvez você teria voado mais alto. E eu quero lembrar vocês que bom que você é você, né? E construa essa história a partir da sua história, né? A gente precisa ter referências, sim, e que bom que existem referências como eu, como a Carla, mulheres ousadas que têm sonhos e estão concretizando seus sonhos, impactando a vida de outras pessoas, porque nossos sonhos não impactam só a gente, impactam os outros. Mas lembre que a sua história é única, né? E que você possa se inspirar, mas não comparar. Porque a comparação faz a gente diminuir a nossa capacidade. Sim. Então, se inspire, cresça, avance. E que bom que você é você. E que bom que você continue avançando. E conte com a gente aqui trabalhando para continuar te inspirando e fazendo essa rede de pessoas fortes que estão movimentando a sociedade. Porque trabalhar muito é muito importante, ganhar dinheiro é muito importante, mas mudar a sociedade é ainda mais legal. Então, quando a gente junta tudo no mesmo pacote, aí, gente, fica tudo melhor. Então, boa sorte aí para cada um de vocês e parabéns, Carla, pela essa construção. Obrigada pelo convite e tamo junto aí para o que precisar. Obrigada, tá Joyce. Obrigada, gente, amar e mudar as coisas me interessa mais, já dizia Belchior. Exato. Ai, obrigada, Joyce, mais uma vez. E, pessoal, dia 9/6, segunda-feira que vem, vamos receber a cantora Isadora Marins. Então, vai ser um episódio cheio de música sertaneja. Eu quero todo mundo de BH online, hein? Porque eu tô botando sertanejo mais por causa de vocês, hein? Abraço, um beijo, até lá. Beijo.